bem-vindas. É com muita satisfação que a APIMEC se junta ao Banco Paine para mais essa apresentação. O Banco Paine tem sido muito assíduo nessas reuniões, é o 6º ano consecutivo em que reuniões como essas ocorrem, e ela acontece num momento simbolicamente importante, que é esse momento em que o Banco Paine ascende ao nível 2 de governança corporativa da BMF-Bovespa, um movimento que evidentemente enaltecemos e que coroa essa trajetória que todos nós, analistas, gestores, enfim, investidores, têm observado de transparência, de proximidade com o mercado, e nós gostaríamos de parabenizar o Banco Paine por esse movimento. Nos acompanharão aqui à mesa Gabriela Schist, vice-presidente de Risco e Análise de Crédito, aqui à minha direita. Também o vice-presidente de Originação, Clive Botelho, que está no canto esquerdo da mesa, que também está ao meu lado esquerdo. E que é vice-presidente de Originação, como eu disse, e Norberto Zayat Júnior, vice-presidente de Finanças, a quem eu passo a palavra para as suas considerações iniciais. Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradecemos muito a presença de vocês aqui na nossa APIMEC. É sempre um prazer estar junto com a APIMEC, fazendo essas reuniões e estar disponível para poder apresentar o nosso banco e responder as perguntas de vocês, sempre com uma proximidade muito grande com o mercado. Eu pedi desculpas pelo atraso, a gente se atrasou um pouquinho aí para o começo, mas vou começar a apresentação falando basicamente do perfil do banco. O perfil do banco, o banco é um banco que atende o setor corporativo, é o setor de empresas com faturamento acima de 500 milhões de reais. Nosso intervalo, a empresa típica no nosso portfólio é uma empresa que está entre 500 e 2 bi e meio de faturamento anual. É uma empresa que a gente hoje é um universo para o banco de 650 grupos econômicos no Brasil, que o banco atende com diversidade de produtos. Atende com crédito, claro, o crédito é a porta de entrada, é o produto-chave, é o começo de relacionamento com cada um dos clientes que o banco tem. Crédito nas suas mais variadas formas, né? Começa desde o capital de giro, ao trade finance, ao BNDES, a fianças, toda a linha disponível de crédito que a gente pode colocar disponível ao nosso cliente, o banco procura oferecer, mas não para aí. A estratégia nossa é clara, de atendimento e relacionamento de longo prazo com os clientes, de proximidade, e para que a gente tenha esse relacionamento de longo prazo, o relacionamento não para no crédito. O relacionamento se amplia para produtos de hedging. O banco tem uma mesa de hedging para os clientes, em que ajuda os clientes a mitigar riscos de mercado inerentes ao seu balanço. Então, o exportador que precisa fazer o hedge do câmbio, o produtor de commodities que precisa fazer o hedge do preço do seu produto e também do câmbio, a adequação de moeda de referência, de taxa de juros. Então, é uma mesa bastante ativa, uma mesa que hoje representa 25% das receitas do banco e atende dos 650 grupos econômicos que eu mencionei, hoje 150, com potencial muito claro de crescer para 250 clientes nesse tipo de produto. E além da mesa de clientes, uma linha de produtos de banco de investimento, a Paine Investimentos, que presta serviços de mercado de capitais, de advisory, de project finance, de structured finance, e busca trazer para os clientes alternativas de financiamento para os seus projetos, que tem a participação do balanço do banco, mas também tem a participação do balanço de terceiros investidores que têm interesse de ter a exposição ao risco de crédito que o banco é capaz de originar com seus clientes. A gente faz uma aposta clara
nisso já há algum tempo. É uma área que existe dentro do banco há mais de 3 anos, 3, 4 anos. Mas é uma área que está incentivada agora. A gente vê claramente isso acontecendo, vamos dizer, a taxa de juros no Brasil cadente, e a demanda por ativos de crédito que tenham qualificação de risco e tenham um yield, né, um retorno superior ao que a gente vê por aí nos emissores frequentes de mercado de capitais. Essa demanda tem crescido, a gente tem visto isso, e essa é a aposta clara que o banco fez e está conseguindo atender seus clientes também nessa vertente. O banco fez emissões aí para os seus clientes de cerca de R$1 bilhão no ano passado, e esse valor tende a crescer, com um claro sinal de alta para esse ano de 2012. Eu vou falar em mais detalhes sobre cada uma dessas atividades, mas no geral esse é o banco. É um banco de nicho, que procura atender o seu cliente com uma vertente de banco comercial, com uma mesa de hedging e com produtos de banco de investimento. Um pouco da história do banco. Aliás, hoje é um dia, vamos dizer, estamos celebrando nesse ano datas importantes, né? A gente mencionou, vamos dizer, há uns 5 anos do IPO do banco, mas também 15 anos de fundação do banco, né? É um banco jovem, um banco fundado em 1997, mas um banco de uma família cujo acionista controlador tem histórico no segmento bancário já há bastante tempo. O primeiro banco da família Pinheiro foi fundado em 1939, se transformou no Banco BMC, que foi vendido para o Bradesco aí em 2005. O Sr. Norberto Pinheiro, que é o nosso acionista controlador hoje, é uma pessoa que sempre teve relacionamento com as empresas, sempre teve o DNA corporativo, e fundou o banco em 97, exatamente com esse perfil. Um pouco da estratégia de negócios e o foco que o banco tem, e é uma estratégia bastante clara, e falar um pouquinho nesse primeiro slide do cenário competitivo que a gente enfrenta, que é um cenário bastante benigno para o banco, no sentido de competição, né? Primeiro, comentando dos bancos grandes, claramente o cliente que o banco atende é um cliente que é cliente do banco grande, sem dúvida nenhuma. O Banco Pioneer vai ser o 4º banco, o 5º banco em termos de no ranking do cliente. Nunca será, muito raramente será o primeiro banqueiro de algum cliente, dado o seu tamanho. Porém, em termos de ambiente competitivo em relação aos bancos grandes, o que a gente percebe já há bastante tempo é que desde a consolidação bancária que aconteceu, e foi uma consolidação bancária profunda que aconteceu no Brasil, em que bancos grandes se juntam e compraram, o Itaú, quando se junta com o Unibanco e previamente tinha comprado o Bank Boston, o Santander, quando se junta com o Banco Real, compra o Banco Real, o Banco do Brasil, quando compra o Votorantim, claramente 1 mais 1 não é 2, em termos de oferta de crédito e em termos de oferta de produtos financeiros para o cliente. Então a consolidação bancária faz com que o cliente se veja com menos opções de relacionamento bancário, menos opções de oferta de crédito, menos opções de oferta de instrumentos financeiros. E isso continua sendo uma verdade hoje. Quer dizer, a propensão marginal de um banco grande que já tem exposição hoje a um cliente nosso em aumentar essa exposição é pequena. Isso abre um espaço importantíssimo para a gente. E abriu um espaço importantíssimo para a gente tomou esse espaço e continua tomando, com um relacionamento cada vez mais forte com os clientes. Então, esse é um aspecto primeiro em relação à competição com os bancos grandes. Tem uma série de outros aspectos, né? O banco, por construção e por estratégia, atende poucos clientes por oficial de conta. Cada originador do banco, na área do Clive aqui ao meu lado, atende cerca de 10 a 12 grupos econômicos. Quer dizer, é um número muito baixo de clientes por originador. Tipicamente num banco grande, num banco maior, esse número é maior, é significativamente maior.
O fato da gente atender o cliente com bastante proximidade, com esse baixo número de clientes por oficial de conta, faz com que a gente acabe criando naturalmente uma simetria de informação em que a gente necessariamente sabe mais sobre o cliente, sabe mais do que um banco maior, do que um banco que atende com mais distância. E saber mais sobre o cliente dá claramente uma vantagem competitiva importantíssima. Saber mais sobre o cliente é antecipar necessidades, é antecipar movimentos, é antecipar riscos, estar muito próximo de maneira a poder atender esse cliente, de maneira a ser o primeiro telefonema do cliente. E ser o primeiro telefonema do cliente tem muito valor. Então, essa é uma característica clara também em termos da nossa atuação em relação à competição com o mercado. Além do fato de que, claramente, o banco é um banco muito ágil e muito rápido na resposta ao empresário. O banco consegue responder em 5, 7 dias, 10 dias no máximo uma requisição para o seu cliente, do cliente, um sim ou não para o cliente, leva muito pouco tempo. É medido em dias, às vezes é medido em horas, em relação a um banco maior, e que essa métrica acaba acontecendo em semanas. Então, são vantagens competitivas claras que o banco tem do ponto de vista do cliente. Além do que, nos bancos de médio porte, a gente vê muito poucos bancos no nosso nicho. Os bancos de médio porte, você tem claramente bancos que estão focados no varejo, o qual nós não estamos, né? Você vê bancos que fazem um pouco de tudo, sem foco, né? Com foco em vários, fazer de tudo um pouco. A gente não tem essa estratégia, claramente, né? O banco quer prover produtos para um setor específico do mercado, que é esse setor corporativo. Então não procura fazer tudo para todo mundo. Então acaba criando um espaço importante que o banco tem atingido ao longo dos anos no desenvolvimento da sua estratégia. Então o cenário competitivo é bastante benigno para o banco, tem sido bastante benigno e continua sendo bastante benigno. Essa é nesse próximo slide, é basicamente o retrato de todos os produtos que o banco oferece para os seus clientes hoje. Há 2 anos atrás, essa roda era bem menor do que ela é hoje. E na próxima reunião da PMEC, eu espero que essa roda seja bem maior do que ela é hoje. É um desenvolvimento constante de novos produtos para atender os nossos clientes nas mais diversas necessidades que ele tenha, tanto de crédito, quanto de derivativos, quanto de banco de investimentos, quanto de tesouraria, na distribuição de risco dos clientes e assim por diante. Falando um pouquinho em mais detalhe sobre cada uma das linhas de negócio do banco, a primeira que vem, claramente, é o crédito corporativo, é o carro-chefe, é o que representa hoje cerca de 65% das nossas receitas. Um portfólio de crédito hoje de cerca de 7 bilhões de reais, naquelas linhas que eu mencionei: capital de giro, trade finance, BNDES e fiança. Os 650 grupos econômicos cobertos pelo banco hoje são cobertos com 11 agências que estão sob a responsabilidade do CLIV. Essas 11 agências, obviamente o banco não é dependente de agências, né? As agências são, na verdade, postos avançados de originação. São agências de 4, 5 pessoas no máximo, que ficam para dar realmente essa proximidade com o cliente. Não existe booking de nada nas agências, não existe decisão nas agências, a decisão é toda centralizada. Toda decisão e toda a bookagem de operações é feita centralmente na nossa matriz aqui em São Paulo. O processo de crédito é um processo bastante claro, bastante transparente e bastante fundamentalista. O banco olha primeiro para a capacidade de pagamento dos seus clientes, olha fundamentalmente para fluxo de caixa, olha para olha para balanço, olha para DRE, faz um estudo profundo do fluxo de caixa livre para exatamente determinar a capacidade de pagamento de cada um dos seus clientes,
E os colaterais, hoje cerca de 60% da nossa carteira é colateralizada. Os colaterais, as garantias, servem como um hedge para a operação, servem como uma melhora na estrutura da operação de crédito, mas ela não é o fim da operação de crédito. Não é assim que a gente pensa crédito. O processo de crédito começa com a originação vê a alternativa, traz a alternativa para dentro do banco, traz a oportunidade para dentro do banco. Existe uma discussão num nível de analista para originador, na área de crédito, no originador, na área de crédito, na área do Clive, o analista na área da Gabriela, aqui à minha direita, em que existe a visita do crédito ao cliente, o call com o cliente para pegar as informações necessárias para poder analisar o crédito, para fazer essa análise fundamentalista. Passa para um nível acima, em que se decide, junto com o Clive, junto com o diretor regional reportando para o Clive, com a Gabriela, que operações que vão ao comitê de crédito, e a operação indo ao comitê de crédito. O comitê de crédito no banco são 2 vezes por semana, todas as terças e sextas. Nesse comitê, o banco normalmente olha entre 15 a 20 operações, mais ou menos por comitê. É uma geração bastante fértil de operações. São 5 membros no comitê. O nosso presidente do conselho participa, o nosso CEO participa, o Clive participa, o nosso vice-presidente de operações, que é o Ulisses, que cuida da formalização das garantias, participa como membro votante, e a Gabriela, como vice-presidente de crédito, participa também como membro votante das discussões. E as decisões têm que ser tomadas de maneira unânime. Quer dizer, não existindo consenso no comitê, a operação não é feita. O comitê é um comitê bastante ágil, bastante dinâmico, e é um comitê que sugere também maneiras pelas quais, se a operação daquela maneira não voa, como é que ela voa, né? É um comitê bastante ativo nesse sentido, na discussão das operações, na discussão de crédito. A gente decide crédito no caso a caso, operação a operação, não existe uma aprovação guarda-chuva de crédito, a não ser para derivativos. O banco, né, com nossa operação de hedge com o cliente, em geral deixa um limite aprovado para derivativos, mas também muito claramente quais derivativos que cada cliente pode fazer. Então, o cliente que é produtor de açúcar vai fazer derivativos de açúcar e vai fazer derivativos de câmbio. Ou que é produtor de soja vai fazer derivativo de soja, e assim por diante. A gente aprova muito claramente a finalidade e a aderência de cada operação derivativa que o banco aprova com seus clientes.